Um salve a todos. Estamos aqui novamente no Fisiotalks. Bruna Stuzer, Márcio Quirino, Amanda Ramos e eu, André de Mello. Hoje, nosso bate-papo ele não tem um roteiro. A gente só está aqui para poder conversar, uma conversa totalmente casual sobre teleconsultas, telefisioterapia, teleatendimento. Essa modalidade foi aberta e permitida pelo nosso conselho, dadas as circunstâncias do coronavírus, e tivemos que mudar radicalmente os nossos atendimentos presenciais por atendimentos à distância em tempo real. Eu considero, pessoal, que o nosso método, no caso o MDT, o método Mackenzie, ele já nos permitiu uma larga vantagem nesse tipo de modalidade, afinal, a gente não é tão dependente das mãos para poder avaliar e para poder tratar. Então, eu queria saber de vocês, se vocês já fizeram, estão fazendo, e conte talvez 2 casos ou 3, ou alguns perfis que vocês têm atendido com teleatendimento. E como têm sido os resultados? Bruna, você está com muita vontade de começar. Vai lá. Oi, galera, tudo bem? Então, um caso que aconteceu aí na quarentena, né? Geralmente pacientes que já conhecem, que a gente trabalha com método, né? Por indicação, geralmente, né? Um caso muito diferente, né? Atendi o esposo dessa moça e eles acabaram indo para Nova Zelândia recentemente, eles trabalham lá, e a menina travou. Aí o marido me mandou uma mensagem: Bruna, tu pode atender minha esposa? Eu falei: caraca, meu, Nova Zelândia, Travou a coluna ou ficou com torcicolo? Não, travou a coluna, lombar. Ok. Caraca, eu falei: mas é mais fácil tu procurar alguém na Nova Zelândia, deve estar cheio de maquinzeiro aí. Ele... Enfim, né? Através da avaliação, ligamos a câmera e consegui ajudar a menina aí com 2 sessões, conseguimos zerar os sintomas dela, através das características que ela ia me relatando, né? Depois, os testes repetidos ali me deu uma resposta, um movimento, uma preferência que eu consegui tratar ela. Foi um caso bem interessante, porque depois de umas 3 repetições, 4, ela levantou, foi lá fazer o teste de referência dela, ela falou: não, agora eu tô conseguindo descer o degrau, né? Antes eu não conseguia. Enfim, foi um caso, assim, talvez fácil, 2 sessões ali, 2 teleatendimentos que a gente conseguiu resolver. Mas, assim, eu achei muito inusitado, tipo, Nova Zelândia, alguém da Nova Zelândia me ligando para fazer teleatendimento. Eu achei que foi uma experiência legal, foi uma experiência bacana. Ajudando ao redor do mundo, hein? Olha só o potencial aí da teleconsulta. Show de bola. Tem algum outro atendimento? Todos têm dado certo, assim? Geralmente sim, geralmente as pessoas conhecem a gente, mas hoje eu fiz um teleatendimento que a pessoa não conhecia o método, mas, né, explicando e falando dos sintomas, conseguir usar uma linguagem, né, porque isso é essencial, a comunicação, trazer uma linguagem simples para a pessoa entender, né, porque às vezes tu fala para o paciente, cruza a mão e leva as mãos no ombro, a pessoa, né, então assim, é difícil, porque assim, para mim, bota a mão no ombro pode ser de várias maneiras, né? Então, assim, eu percebo como a comunicação é muito importante. E hoje, mais um caso, vocês estão rindo, né? Estão identificando? É assim, né? Faz tal coisa. Comunicação. Aí a gente percebe que a gente está tão acostumado a falar da nossa forma, mas não é tão claro assim, né? Legal, acho que a teleconsulta, ela exige mais da gente habilidade de comunicação. Quem não consegue comunicar de forma simples, clara, sofre muito. E a gente percebe, achando que a gente está comunicando bem, que a gente ainda pode melhorar. É muito dependente, André, da comunicação. Eu não culpo o paciente que não entende. Eu penso assim, estou me comunicando errado. Eu tenho que melhorar, entende? Eu sou igual. Exatamente. É isso, né? Mas deu tudo certo, galera. Tudo bem. Legal. Então, o Bruno atendeu um caso de coluna lombar, dor aguda, resolveu rápido. Classificação? É a prova agora. Aquela pedrinha no sapato. Boa. Desarranjo. Que bom quando aparece. Aqui, Amanda,
que você conta para a gente da sua experiência, dos pacientes que têm te procurado e de alguns resultados? Se tiver 2 casos, manda abraço. Gente, foram muitos casos incríveis. Eu acreditava na fisioterapia assim já planejava, também sonhava com o dia que isso acontecesse. Eu falo, o dia que aconteceu, eu falei, yes, essa é a oportunidade! Uhul! Vou ajudar o mundo! Gente, Nova Zelândia, quebrando, caracas, não tem mais fronteira. Então, assim, enfim, foi. E teve um caso, tiveram alguns casos, mas teve um caso específico que eu fiquei de boca aberta. Por quê? Em primeiro lugar, a pessoa que te procura no teleatendimento, ela já está aberta a ela fazer parte ativa do tratamento. Isso faz uma mega diferença. A pessoa já está disposta àquilo. Então, isso é uma mega diferença. Eu peguei uma paciente com dor crônica, subgrupo outros MDT, dor crônica com dor há sei lá quanto tempo. Nunca tinha visto a paciente na vida. Foi ali, indicaram ela e começamos. Gente, dá vontade de falar assim, agora todos os pacientes de dor crônica vai ser online. Por quê? Gente, dor crônica é o que mais tem, são crenças, barreiras, medos, várias coisas. Uhum. E ali, o que a gente faz é essa desconstrução, né? Ela não tem medo do movimento, dela não tem medo das coisas. E quando está no atendimento, ela tinha que fazer tudo sozinha. Tipo, eu falava, faz isso, faz aquilo. Eu falava, vou fazer aqui, você assiste, você vai reproduzir aí. E aí, eu nunca tive uma paciente com dor crônica que conseguiu sair da catastrofização da dor tão rápido. Tipo, a melhora de 70% em 4 dias. Tipo, ok, ela continuou com dor o tempo inteiro, era dor crônica mesmo. Mas a gente conseguiu reduzir porque ela se tornou parte ativa do tratamento. Ela disse, eu agora consegui descer o degrau sem sentir dor, que antes ela não conseguia calçar tênis. Então, Show. Continue no raciocínio. Olha só que interessante, eu vou puxando os ganchos. Depois, se quiser bater em mim porque eu interrompi, tudo bem. Você atendeu a paciente com dor crônica, desfecho dor, desfecho função. Você focou no desfecho função e componente educacional. Porque se for pensar só em diminuição da dor, fisioterapia, tirar a dor, cara, não é sempre assim. Olha só, você direcionou porque era importante para ela, resultado. Para necessidade. Estupendo, dor ainda, mas assim, com a capacidade, tirou o foco da dor, né? E aí, continua. Justo, e é o que a gente faz, né? E é uma coisa que o MDT traz para nós, né? Pega a referência. Então, ela chegou em mim, a primeira coisa que eu falei, o que você quer? Tipo assim, por que você tá me procurando? O que você espera alcançar? Aí ela, tipo, ela não fazia mais caminhada, não sabia, não usava salto, não usava tênis, tipo, nada. Aí ela falou duas coisas, eu foquei nessas duas, foi a escada e foi o calçar o tênis, para ela conseguir fazer uma caminhada. E é função, gente, paciente de dor crônica, não adianta a gente querer meter o martelo que a gente não vai tirar a dor. Então eu falei para ela muito claro, olha, a dor, ela vai ficar aí, ela vai desaparecendo com o tempo, mas a gente vai focar na função. Então, para mim, foi o caso mais marcante de teleatendimento de todos que eu atendi. Foi sensacional. Tiramos o chapéu para você. Acho que não precisa nem de um segundo caso depois dele. Quer falar algum outro? Não, tá tranquilo. Assim, tá sendo sensacional, mas... Já valeu a pena. Show de bola. Valeu. Legal, aprendi com você. Márcio, alguma experiência de algum teleatendimento aí? Eu acho que, como a gente... pelas experiências, né? Eu acho que esse é um caminho sem volta. Apesar de, juridicamente, né, ser temporário, mas eu acho que não vai ter como não continuar com isso daí. Assim, posso falar de 3 casos rapidinhos aqui, bem um diferente do outro. Realmente atendi muitos pacientes nesse período. Muitos já conheciam, né, esse meu trabalho, que realmente a gente tem como fazer uma avaliação de qualidade, né? A gente não está no teleatendimento para ganhar dinheiro. Eu estou sem atender, tenho que ir para o teleatendimento de todo jeito. Não é. Realmente a gente sabe que a gente pode tratar o paciente fazendo com que o paciente faça o tratamento, né, que a gente combinar, na verdade, né? Sempre essa troca, né? Então, tive um paciente que tinha dores de cabeça e eu diagnostiquei uma red flag,
realmente tinha todos os sinais, né? Não era mecânico. Quando foi procurar um médico, infelizmente tinha um tumor e chegou a falecer nesse período. Né? Gente próxima. O que é red flag? A gente chama isso de bandeiras vermelhas, né? Então, são doenças graves que o fisioterapeuta tem que realmente encaminhar para um profissional médico, né? Para uma avaliação mais detalhada. Perfeito. Outro paciente foi de Boston, né? O meu tio fez um pós-cirurgia de LCA e lá ia ter o para tudo. E ele me mostrou os exercícios que o fisioterapeuta tinha recomendado e eu consegui alterar muitas coisas e realmente foi uma experiência assim também bem legal, né, de um pós-cirúrgico. E algumas tendinopatias, entre aspas, né, de ombro, que a gente via que era cervical e o paciente ficava, como assim? Eu fiz 10 sessões presenciais para o meu ombro e não melhorei. E com 2, 3 sessões levantando, fazendo tudo sem dor, né? Então, realmente é algo sem volta. Por quê? Porque nós podemos voltar para o presencial, muitos já voltaram, né? E a gente pode dar uma continuidade pelos teleatendimentos. Quantos pacientes eu recebo aqui de férias de João Pessoa, que vai para a sua cidade? E lógico que eu indico colegas que têm esse direcionamento, mas tem muitos que dizem, não, Márcio, eu queria continuar com você. Perfeito, já fiz a avaliação, já entendo o seu problema, tem como dar continuidade pelo teleatendimento. Eu acho que é um caminho sem volta. Nós temos a ganhar mais uma porta aberta para a fisioterapia. Eu sou muito favorável também. Eu não sei se todos os profissionais estão capacitados para isso, afinal, a fisioterapia para muitos profissionais, é muito hands-on, dependente de mão, né? Dependente ali de contato. Então, fica aí mais uma percepção de que a gente tem que pensar fora da caixa, fora do hands-on apenas. Mas também não quer dizer que o hands-off é melhor, mas alguns métodos se adaptam melhor. Eu acho que nesse ponto a gente saiu em vantagem. Márcio colocou um ponto que ele acompanhou pacientes novos e o paciente em acompanhamento. Né? Tem pacientes que se sentem mais seguros, se sentem mais motivados, continuando o tratamento. Né? E, assim, por mais que estejam até pacientes que estão de alta, por exemplo, até no próprio Pilates, né, Bruno? Alguns profissionais têm mantido ali consultas, né, em grupo ou individual, também é válido para acompanhamento. Antes de eu falar, eu vou passar a bola para a Amanda. Amanda, complementa para você não perder a sua ideia. Tá. Não, só para não achar que é tudo flores e mil maravilhas, gente. Assim, o sucesso em teleatendimento, sim, foram maiores. Vocês provavelmente tiveram um caso que não teve, que precisou ir para um consultório. Mas eu quero relatar de um caso que eu não pude desistir. Eu levei 5 encontros para fechar um diagnóstico. Caraca, eu sofri nesse. E aí foi aquela coisa de... Também tem grandes dificuldades, mas é a parte de que a gente sempre ressalta assim, na comunicação, né? Eu tenho que me reinventar, porque se eu ainda não descobrir o que a pessoa tem aqui nesse teleatendimento, eu fui me reinventando para conseguir descobrir e a gente só começar a tratar depois disso, né? Então, sim, também tem casos cabreiros, só para não achar que é tudo mil maravilhas aí. Isso, esse é um ponto legal, eu vou ter que explicar, porque dentro do método Marquise, nosso objetivo não é só tratar a todo custo e alívio de dor a todo custo. Tão ou mais importante do que isso é entender o problema da pessoa, para você entregar uma solução, que seja uma solução que talvez não seja por você. Márcio apontou isso, a red flag, o paciente não foi tratada por ele, mas ele conseguiu triar. Isso, quando alguém pergunta assim, quais os pacientes são elegíveis para teleatendimento? Eu digo todos, com dores musculoesqueléticas, todos. Agora, se todos são tratáveis, eu já não sei. A Amanda falou isso daí, porque assim, não é mil maravilhas. Eu digo que a gente está em larga vantagem porque base dos pilares do método é comunicação, autotratamento e diagnóstico, né? Trazer um entendimento. E educação, componente educacional. Então, assim, o que eu posso dizer são casos positivos e casos não positivos. Eu digo, vamos dizer, negativos, mas o negativo é reconhecido que a gente não pode ajudar tanto. Eu tenho feito, vamos dizer, vários casos.
novos e de acompanhamentos. 2 casos novos foram fraturas que passaram antes da pandemia pelo período de imobilização, com gesso. Olha só, um caso de uma fratura de maléolo, 60 dias imobilizado, sem descarga de peso. Era um conhecido, um funcionário lá da academia, muito amigo meu, e eu consegui acompanhar todo o atendimento assim, à distância, e ele não estava conseguindo nem pisar no chão. E da mesma forma que teve um caso de uma fratura do quinto metacarpo, da falange distal, na verdade, desculpa, da falange distal, simples no caso assim, de reabilitação, é só movimento, educação. E eu vejo que casos, se vocês me perguntarem assim, quais os casos costumam ter sucesso, eu diria que casos pós-trauma, outros trauma e recuperação dentro do MDT, onde é movimento e doses de movimento, esses casos são surpreendentes. Não sei se vocês atenderam alguma fratura, algum trauma e recuperação? Não? Eu atendi um pós-trauma. Mas eu não peguei fratura, peguei trauma e recuperação. Pois é, o povo parou de machucar na pandemia, né? Assim, foi ótimo, o resultado foi fenomenal. E o trauma e recuperação, ele leva mais semanas, e a aplicação de carga gradual, fenomenal, não precisou colocar a mão. 2 casos, olha só, 2 casos também de pacientes que já eram meus e não tinham nenhuma condição de dor. E aí, os pacientes, na verdade, um era um conhecido e a outra já tinha sido há 2 anos uma paciente, eles fazendo exercícios em casa, um fazendo polichinelo e outro fazendo corrida estacionária, tentando manter o cardio, estão certos, mas tiveram um trauma, uma lesão no tendão de Aquiles e outra lesão na panturrilha, estiramento. E eu fiz desde o diagnóstico até a condução do tratamento, né? Então, muito legal a base que a gente tem de entender o problema, até acalmar e falar, olha, na minha opinião, você não tem que sair nessas circunstâncias para o hospital. Evitou uma possível contaminação. Foi legal, estão evoluindo super bem. A gente sabe que precisa de 4, 6 semanas para uma disfunção contrátil, seguindo os princípios do MDT. Manda aí, Amanda. Não, então, o que é legal esse bate-papo aqui, que às vezes tem pessoas que estão com dificuldade no teleatendimento. E, assim, graças, assim, gente, agradeci muito por ter feito MDT, por ter MDT na minha vida. E na nossa vida, você vê, o André conseguiu recuperar o trauma aí, tipo, só na videochamada. Então, assim, o que tá aqui não é querendo puxar a sardinha para um método ou outro, mas é muito difícil não valorizar esse componente educacional do MDT, porque ele transforma, assim, o que é mais importante é aqui, ó, é na cabeça, é o que você sabe, é como você vai instruir, não onde você vai colocar a mão, o aparelho que você vai usar, sei lá o que você vai fazer. Legal. Tipo, isso é sensacional. Ótimo, show. A gente vende nosso conhecimento, a gente não vende técnica A, B ou C e nem sessões de tratamento. Show de bola. E assim, outros casos de lombar, alguns igual o da Bruna, um caso de cervicalgia, ótimo, resolveu, era desarranjo, resolveu com preferência direcional, muita educação. Agora, nem tudo são rosas. E eu vou te dizer 2 casos. Um caso de um paciente que fez uma artrodese há anos. Eu já tinha feito presencialmente, fiz uma consulta com ele online. Mas eu vou dizer, o problema em si não foi da teleconsulta. É que eu não estou conseguindo, eu ainda estou no diagnóstico provisório, eu ainda não consegui entender o caso dele por completo e eu estou, assim, praticamente me dando por vencido porque eu não consigo alguma estratégia nem presencial e nem por teleatendimento. E outro caso, só para complementar, que vem a calhar com outro assunto que a gente vai falar de exame de imagem, que era uma paciente que veio com um laudo de tendinite, tendinopatia do supraespinhoso. E aí eu fiz o teleatendimento, fazendo toda a análise. Primeiro, investiguei o pescoço. Aí, no primeiro dia da avaliação, ela estava com o braço aqui, ficou com o braço aqui. Nossa, eu acho que tem uma relevância cervical. E aí ela fez, alguns dias depois, ela falou assim, André, está 30% melhor que sintoma. Referência, sintoma, dor. Só que a função
sei lá, estava mais ou menos a mesma coisa, aquela mudança pouco significativa. E aí ainda fiz um pouco, porque tinha uma perda de movimento no pescoço, para o mesmo lado da dor. Ainda no segundo retorno, ainda provisório, eu não confirmei o diagnóstico de origem cervical. E aí ela fala assim, tem dia que dói, tem dia que não dói, ou seja, nenhum efeito. E, gente, deixa eu sair, é outra coisa. Pensei numa disfunção contrátil. Eu fui, vamos dizer, tomei como base um pouco o exame de imagem. Afinal, deve ser uma disfunção contrátil, deve ser o problema da disfunção do tendão. E aí, passei um exercício aqui para ela, desce e volta. Vocês conhecem, né? Para tratar, movimento excêntrico, produz não pior. Tudo bem na hora. Fui conversar com ela dias depois. André, não dormi no outro dia. Eu, gente, diminuí a dose, ainda naquele diagnóstico provisório, disfunção contrátil. E aí, ela não estava melhorando. Eu, gente, 4 encontros, eu não sei o que eu estou fazendo. E eu pedi para ela ir no consultório. E aí, quando ela foi no consultório, eu percebi a falha minha com relação à teleconsulta. A posição da imagem, ela, vamos dizer, ela me entregou, assim, porque ela fez isso e o braço foi, e o outro braço tinha um pouco de perda de movimento. Olha aqui, eu não tinha percebido. E aí, do lado, era notório. Só que essa referência não mudava significativamente nem... e digo, se fizesse isso com ela, piorava enormemente. Não era só inflamatório, mas também não parecia ser uma coisa mecânica, estava inconclusivo. E aí, quando eu fui perceber, existia um padrão capsular. Eu precisei da consulta presencial para ver isso, mas eu poderia ter identificado isso na teleconsulta. Existia um padrão capsular, preso e doloroso, perda para rotação externa, Também o vídeo ele pode enganar a gente, Vem aqui e você, tá mais ou menos parecido. Quando for assim, gente, pede para a pessoa ficar de lado. Muda a posição, lembra de planos e eixos. Isso hoje me salvaria com ela. E aí eu falei, gente, esse diagnóstico que ela trouxe, eu não estava levando como base, mas não está certo. A dor dela não é só de uma tendinopatia. Ela está com uma capsulite muito característica de capsulite adesiva. Outros, doença do tecido mole. E aí, como que trata isso? Educação, a gente sabe que tem as fases, eu dei muita educação para ela. Quanto mais ativo você for, mais você vai sair. Ou seja, eu não posso tratá-la assim presencialmente, mas eu tratei com educação. E eu já vi o Liberato atendendo alguns casos nos cursos. Lembra, Bruna, dos 2 casos lá no curso D, de capsulite adesiva? Os 2 estavam em fases diferentes. Um na fase, saindo da fase 1, aquela dor química. Fase 2, aquela dor com interface mecânica com química. E o último, aquela praticamente só mecânico. E essa paciente estava na fase 2. E o histórico dela, depois eu caí na real, o histórico dela já estava indicando isso. Muito cuidado, gente, ao basear um diagnóstico e num laudo que vem para você. O diagnóstico de capsulite adesiva não é dado só por exame de imagem. E eu quase caí no buraco. Valeu a pena ter compartilhado? Foi legal, né? Então, se tiver aqui... Nossa, só para vocês perceberem, não é 1000 maravilhas, não é só um mar de rosa, mas os casos que a gente não ajuda, a gente também consegue direcionar. E a gente não insiste numa coisa jogando o dado, achando que vai dar certo. Eu sei os casos que eu não posso ajudar. Então, fechando esse nosso bate-papo, que vai dar meia hora, a dica que eu dou para quem quer melhorar isso, além, claro, tem que divulgar nas redes sociais, ninguém vai... eu quero hoje, acordei com vontade de fazer teleconsulta. Não. As pessoas não precisam saber que você oferece isso. E é muito importante você mostrar que não é importante para você, é importante para ela, e baseado em resultado. Tem evidência científica que suporta isso. Mas, além de usar a base científica, use outras estratégias para mostrar esse seu serviço. Talvez depoimento de outras pessoas que passaram. Cada um tem uma estratégia. Hoje, a dica que eu dou, além de divulgar, é muito cuidado com os planos e eixos, tá? E seja o mais claro, objetivo possível, simples na comunicação,
quando você lida por teleconsulta, tá bom? E, fechando esse raciocínio, dê instruções prévias antes de começar a sua consulta. Porque senão a pessoa... peraí que eu vou pegar, está num local escuro, está num lugar barulhento. Passa a bola para Amanda aí. Dicas. Para mim, dicas. Essa dica que você falou é maravilhosa. Então, se não for avaliação, se já tiver um tratamento, se você já sabe o que é fazer com aquele paciente, já pede para ele separar. Se precisa de um cabo de vassoura, já deixa separado. Se precisa de uma bola, se precisa de alguma coisa, já separa. Isso é surreal. E outra dica, envolve o paciente, né, assim, ativo. Ô, fulano, você levantou os 2 braços, e aí? O que você acha? Tá igual os 2? Tá diferente? Pega a referência da porta, usa até para as coisas passivas, né? Faz um movimento no portal e aí você vai conseguir observar isso aí. Vai, Bruna. Show. Depois Show eu vou. de bola. Não, só para complementar a Amanda ali, tipo, me dói colocando meu tênis. Me mostra, dói como, né? Uhum. Acho que ali é a grande dica, né? A gente conseguindo ver o paciente E fazendo justamente, movimento já vai dar aí bastante dicas pra gente. Uhum. Uhum. essa, na realidade, é a grande sacada, o grande diferencial, que me mostra como. Quando você vai nesse como, você pode descobrir o porquê. Então, é estar atento a escutar mínimos detalhes do paciente. Acho que é tudo. Muito bem. Usar Como, o qual e espaço por que que ele motivo? usar o espaço, né, que ele tem, os objetos que ele tem, né? Márcio, complementa para a gente algum ponto legal aí de dicas para quem está Isso, toda à disposição. entrando aí. Eu acho que isso funciona fazendo uma analogia, vamos lá, com um deficiente visual, certo? Então, esse deficiente visual, o que é que ele vai ter mais apurado? Né? A audição e o tato. O deficiente auditivo vai ter uma visão, tato, outros sentidos vão se aprimorando. Então, como no teleatendimento a gente não tem o contato, né, o tocar no paciente, eu acho que nós temos que nos aprimorar, certo? Com uma avaliação, principalmente subjetiva, né? Fazer uma anamnese bem feita, para que a gente consiga realizar um exame físico de qualidade. Então, se realmente eu não tenho como pegar lá, né, forçar o paciente, né, com terapias manuais para avaliar, eu acho que vale a pena no teleatendimento a gente fazer uma anamnese assim perfeita, certo? O mais demorado possível, fazer uma educação em dor. Eu acho que vai muito isso do terapeuta, né, envolver o paciente, mostrar que realmente conseguir empoderá-lo, né, com uma anamnese e essa educação em dor que nos proporciona, né, esse teleatendimento, né? Não tem outro paciente esperando, eu estou aqui tranquilo, certo? Eu posso demorar mais do que o tempo necessário, né, que normalmente naquilo que a gente tem os horários marcados. Então acho que a gente pode explorar bastante isso daí. Agora tem que ter realmente muito conhecimento. Não é ficar falando coisas em vão, não. Realmente envolver o paciente no tratamento. Eu acho que é isso que dá para dar um diferencial muito bom nesses atendimentos. Show de bola. Então, explorar mais a comunicação e, nesse caso, esmiuçar mais a anamnese, né? Que é o ponto que a gente mais tem aqui à disposição, afinal. De certa forma, o exame físico, se eu perguntar o que uma telereabilitação não pode oferecer comparado com a presencial, na minha opinião, muitas vezes, pontos do exame físico, a gente fica de mãos atadas. Não é impossível, mas não é a mesma coisa, né? O exame físico. Então, é o que o Márcio falou. Vamos aproveitar mais a anamnese. Com certeza. Muito bom. Bruna? Não, desculpa, né, te interrompi, mas como tu falou do exame físico, né? Oi. Tá me escutando? Sim, sim. Oi? Pode mandar, pode mandar.
Continua. Posso falar? Pode. Desculpa. Não, ali só te cortando ali, né? Sobre do exame físico que a gente usa a pressão extra, né, para confirmar diagnóstico, né? Então isso é uma coisa que, né, no teleatendimento fica um pouco mais difícil, mas vamos lá. Sim. Dentro do que a gente pode oferecer, chama uma pessoa do lado, tem que explicar direitinho. Eu já fiz isso já. Acho que tem que usar alguém em casa, legal, isso é uma boa possibilidade. E com relação ao valor, cobrar, vocês mudaram do presencial? Vocês mudaram do presencial para o... Fizeram alguma mudança, assim, com relação à comparação presencial e teleconsulta? Eu vou falar por mim. A gente não mudou, os valores de avaliação são um, valor de atendimento é outro. Só o que a gente fez é que muitas vezes a gente precisa de mais de uma consulta, ou às vezes até duas, para fechar o diagnóstico definitivo. Então, muitas vezes a gente está oferecendo consultas de retorno dentro do valor avaliação. Então, em termos de valor, a gente preferiu não reduzir. Alguém quer complementar? Gente, é isso. Também não mudei. E olha, teleatendimento deveria ser mais caro que o presencial, que nós quebramos mais a cuca. Então, achei justo manter o valor, né? Que as pessoas estão acostumadas a ser tudo mais barato pela internet, mas é bom elas compreenderem que ela está gastando a mesma hora. Como é um por hora, então, personalizado. Manda aí, Como eu falei anteriormente, né? A gente entrega resultados, não entrega o tempo, não entrega conhecimento, é resultado. Eu estou vendendo isso. Perfeito, muito bem. A gente fez aqui uma reunião sobre teleconsulta e o que ficou definido é que muitos pacientes optam pela teleconsulta pela conveniência de fazer em casa, evita trânsito. Então, tem alguns benefícios que podem ser aí, chama atenção, né? Agora, o que os pacientes, num estudo qualitativo que a gente discutiu, é que muitos deles ficavam inibidos de falar, tá? Isso é um ponto para vocês. Às vezes eles não tinham, igual a gente faz aqui para poder falar, o momento de falar, os pacientes às vezes não querem interromper, né? Então esse é um ponto a se considerar. Muitas vezes a questão do comprimento era outro, estou lembrando aqui, era outra reclamação, mas, bom, a gente não pode nem reclamar, naquela época do estudo não tinha coronavírus. Então, esses são pontos prós e a favor, prós e contra. E outro ponto é que, geralmente, no senso comum, eles pensam, como que vai tratar se não vai me tocar? Né? Como que ele vai determinar a tomada de decisão se ele não vai tocar? Essa é a parte legal. A gente pode tomar a decisão com base no raciocínio da anamnese, o Márcio falou, exames físicos que a gente vai guiando e com base nas respostas. Doeu, não doeu? Foi até aqui? O que aconteceu? Com base nesse quebra-cabeça bem montado, a gente entrega o resultado. No meu parecer, a sua condição precisa disso. Então, de diversas formas. Então, não existe um caso que pode ou não pode, mas nem todos a gente consegue ajudar. E eu não vejo hoje fisioterapia por teleconsulta e presencial como uma superior à outra. E alguns estudos têm mostrado que elas são equivalentes. Teleconsultas por tempo real, né? Não uma gravação que você manda para a pessoa se exercitar. E, muitas vezes, a presencial mais o acompanhamento por teleconsulta, o que os estudos têm mostrado, é que elas são superiores do que só a consulta presencial. Ou seja, passado o coronavírus, reflita sobre isso. Talvez entregar os dois seja um serviço melhor do que você fazia antes. Legal? E uma coisa que ficou também, só para fechar esse raciocínio, é que muitos pacientes não imaginam, mas a analgesia, a redução de dor, ela pode acontecer com movimento e não só com aqueles aparelhinhos. Ou seja,
poxa, mas fisioterapia sem aqueles aparelhinhos, a minha dor vai continuar. Negativo. Exercício, ele é analgésico. E a Amanda, com um caso de doença, dor crônica, ela conseguiu não só focar em dor, mas focar em função, que com certeza vai diminuir a dor dela. Justamente. O exercício não engana o cérebro, né? O choquinho engana. Ah, muito bem. Então, dado todas essas informações, declaro encerrado. Foi muito bom, 30 minutos de discussão em alto nível. Espero ter ajudado a todos aí. Muito obrigado aos meus colegas e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.